do Piauí e é uma grande mulher e uma grande profissional. Então, eu estou muito honrada de estar fazendo essa live hoje aqui com ela. A gente ainda tem um minutinho aí para entrar na live. Deixa eu ver se a Aline já está por aqui. A Aline já deve estar chegando. Né? Nós vamos falar sobre justiça restaurativa hoje, que é um tema assim muito bacana, né? Eu já tive a oportunidade. Oi, Ricardo, tudo bem, querido? Hoje eu tô em pé, Ricardo. Nem tentei botar o telefone deitado, viu? Mas hoje a gente vai falar então com a Aline, vice-presidente da OAB do Piauí, que é uma craque, uma pessoa maravilhosa, e ela vai falar sobre um tema muito importante, que é a justiça restaurativa, né? Eu fico encantada com a justiça restaurativa porque ela tem assim uma identidade muito grande com essa tendência, né, que a gente está tendo da legislação de várias matérias, essa tendência à conciliação, a chegar a um acordo, e eu acho essa iniciativa maravilhosa. Rosana Jardim, minha querida presidente, está aqui. Gente, a Rosana Jardim é uma mulher maravilhosa, uma presidente super competente. Minha querida, que alegria que você está aqui. A Aline já chegou, eu vou compartilhar aqui para a Aline entrar. Espera aí, gente. Vou botar a Aline aqui com a gente. Espera aí. A Aline está aqui. Da OAB do Piauí. A queridíssima. Olá! Boa noite! Que alegria, querida amiga! Olha, é uma honra grande para a gente, para toda a advocacia do Rio que está assistindo a gente. Estou vendo aqui presidente de subseção, advogadas, advogados. É uma honra muito grande estar aqui com você, minha querida. Muito obrigada pelo convite. Primeiramente, eu queria parabenizá-la por essa iniciativa dessas lives maravilhosas, com temas muito relevantes para a advocacia nesse momento. Você tem sido uma liderança incrível nesses tempos de pandemia. E é uma honra estar com você, já que são lives com ministros, com grandes autoridades. Então, eu humildemente vou prestar minha contribuição hoje. Queria saudar a advocacia carioca, a advocacia do Piauí. Maravilhosa, uma vice-presidente extremamente competente, uma advogada aguerrida. Então, é muito importante para a gente mostrar as mulheres maravilhosas que a gente tem, como você, nossa super vice-presidente do Piauí, super ativa, super competente. E para nós é uma honra muito grande você estar aqui, porque você, além de uma pessoa queridíssima, é uma excepcional advogada, uma grande representante das mulheres que a gente tem na OAB. E você está aqui para mostrar isso para nós, né? Você tem uma atuação maravilhosa no Piauí e é uma advogada incrível. Eu também fiquei assim super feliz com esse tema da justiça restaurativa, porque eu sou assim apaixonada pela justiça restaurativa. Eu acho que é um futuro civilizado, adequado, né? Mas você que é nossa professora hoje aqui, minha querida, vamos falar dessa justiça restaurativa, né? O CNJ chegou a dar um bom impulso na justiça restaurativa com a resolução 225 em 2016, né? Tem um projeto de lei 65 de iniciativa do Senado também sobre justiça restaurativa, mas já tem vários estados trabalhando com isso, né, Aline? Com certeza. Primeiramente, queria dizer que a OAB me deu esse presente, o sistema OAB, de poder conhecer mulheres tão maravilhosas, né? Nosso grupo em especial, que são
19 mulheres vice-presidentes. Então, sempre é importante quando as mulheres conseguem galgar e chegar a esses espaços de poder e liderança. E, com certeza, o Rio de Janeiro conta com uma grande mulher na liderança e da advocacia, nossa Ana Tereza Basílio. Minha história com a mediação penal e a justiça restaurativa começou de uma forma inusitada. Na verdade, eu sempre quis ser advogada criminalista, mesmo antes de entrar no curso de Direito, eu assistia os filmes e eu me via no tribunal do júri, né, naqueles embates maravilhosos, porque eu sempre fui muito competitiva. É uma característica minha e eu tive que trabalhar isso ao longo dos anos para conseguir trabalhar com mediação penal e justiça restaurativa. E existe esse estigma, esse dogma no direito penal de que realmente é impossível, né, se realizar o direito penal consensual, né? Então, foi um obstáculo isso aí durante muitos anos. Agora a gente está começando, como você falou, com a resolução, com os projetos, mas ainda existe esse preconceito, né, de que o direito penal não consegue trabalhar essa parte consensual. É importante a gente pontuar, porque muita gente confunde a mediação penal. E, embora esteja no ramo da justiça penal negocial, eles não se confundem, porque o fundamento básico da justiça restaurativa é a vítima. Então, mais do que se tentar a conciliação, mais do que se tentar o acordo, se busca trazer a vítima do crime, né, para o centro da discussão. E, historicamente, Ana, a vítima no direito penal, ela sempre foi colocada em segundo plano. Até pelo Estado ter o monopólio do jus puniendi, então a vítima, às vezes, ela sequer sabia se aquele seu agressor foi ou não punido, porque a vítima exercia realmente um papel coadjuvante em todo esse processo. Então, quando a gente fala em mediação penal, primeiro ponto, né? Abandonar um pouco aquela questão do embate do processo e trazer a vítima para o centro das negociações, para o centro, né, do problema, da solução daquela problemática. Ou seja, prestigiar o que é mais importante, que é o ser humano que foi vítima daquele crime. E você disse muito bem, Aline, a gente não pode confundir justiça restaurativa com acordo de redução de pena. São coisas diferentes, são completamente diferentes. A justiça restaurativa, né, Aline, ela prestigia a vítima e a consequência de uma conciliação penal bem-sucedida com a vítima vai ser talvez uma amenização do crime. Não significa não punição, né? Não significa liberar o criminoso de uma punição penal, né, Aline? Aquilo é levado em consideração na dosimetria, não é isso? Com certeza. É importante porque a questão de trazer a vítima para o cerne dessa discussão, e deixa eu saudar aqui meu diretor tesoureiro, o Aister Sepúlveda, que está participando aqui da nossa live, a questão de trazer a vítima para essa discussão é também fazer o agente que está sendo acusado da prática criminal refletir sobre o que ele fez. Então, eu descobri isso quando eu atuava na vara da infância, né, na defesa de adolescentes em conflito com a lei, e eu tinha muita dificuldade de entender por que aqueles adolescentes, eu cheguei a defender um adolescente que tinha 58 processos. Então, eu conseguia soltar e ele retornava, ele fugia, ele voltava. E aí se chegou à conclusão de que ele realmente não tinha a dimensão do que ele estava fazendo. Até que ele assaltou uma pessoa que estava indo fazer o Enem. E ele pegou a bolsa com os documentos e impediu que aquela pessoa fizesse a prova do Enem. Então, a pessoa não tem dimensão dos sonhos que ela está destruindo,
né, quando ela pratica o crime. E aí, o que foi que eu fiz? Como eu vi que esse trabalho estava sendo de enxugar gelo, né, teve um que eu soltei na sexta, quando eu voltei na segunda-feira, ele já estava lá de novo. Aí eu pensei, eu descobri um projeto piloto no Rio Grande do Sul, aí eu não vou viajar até lá para descobrir o que é que se está fazendo em relação a isso. Então, eu descobri esse projeto piloto no Rio Grande do Sul, e aí eu levei para o Piauí, e a gente começou a trabalhar. E quando esse menino foi colocado frente a frente com essa garota que não conseguiu fazer o Enem, ele chorava que soluçava, porque ele também tinha o sonho de estudar. Então, muitas vezes, a solução está fora dessas alternativas tradicionais. Então, a gente tem que um pouco mudar o mindset, né? Como é o mindset do direito penal tradicional, né? É aquele processo tradicional onde a vítima geralmente é ouvida na delegacia, é chamada a ser ouvida novamente na audiência, mas se ela pedir para não ter contato, né, com o acusado, ela pode nem ficar frente a frente com o acusado. O acusado ele não tem dimensão, porque ele enxerga o processo só sob o ponto de vista do seu problema, e muitas vezes, né, ele é condenado sem que ele tenha noção do que aquela conduta dele repercutiu na vida daquela pessoa. Então, quando a gente chama os atores do processo, né, para instaurar aquele ciclo restaurativo, a gente chama a comunidade a participar, aí a gente vê o quanto que esse processo se torna mais efetivo. E esse menino não voltou mais, ele não voltou a reincidir depois que ele soube que tinha prejudicado a menina que tinha o sonho de fazer a faculdade. Essa história é interessantíssima. Eu também já li sobre o caso no Distrito Federal. Parece que, principalmente no Amapá, no Distrito Federal, no Rio Grande do Sul e no Paraná, são os principais, né, centros de pilotos de processo de justiça restaurativa. Eu li um caso no Distrito Federal em que um rapaz jovem, sabe, Aline? Ele atropelou 6 pessoas da mesma família. Um morreu, um rapaz ficou com problema visual e a menina ficou com um trauma que não conseguia mais engravidar. E aí o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, com um projeto piloto, fez a reunião das vítimas com esse rapaz. Ele viu a tragédia que ele causou por um ato culposo, né? Um acidente de trânsito para aquela família. Ele acabou pagando boa parte do tratamento do rapaz que estava sem visão, da moça que não estava mais conseguindo engravidar. Ele também ficou super emocionado, não imaginava a abrangência e o dano que ele causou para aquela família, né, com esse atropelamento. E ele reparou as vítimas e foi condenado a uma pena baixa por conta, justamente o juiz levou em conta essa iniciativa dele de tentar minimamente restaurar o dano que ele causou. A gente vê muitos profissionais da área jurídica dizendo, não, tem que aumentar a pena. Mas, do ponto de vista objetivo, aumentar a pena vai resolver o problema? A gente vai ter uma sociedade melhor aumentando a pena? Às vezes não, né? E a vítima, cara a cara ali com o ofensor, ela também consegue, pelo menos, extravasar aquela sensação que ela teve de injustiça, de violência. Você não acha? Eu penso exatamente assim. Tem crimes, né? Lógico que nem todos os crimes, é importante a gente pontuar isso. Porque quando eu vou palestrar sobre mediação penal e justiça restaurativa, as pessoas vêm logo com casos chocantes. Nem todos os crimes é recomendável. Então, a gente geralmente inicia com casos que não têm violência ou grave ameaça, ou crimes culposos, né? Então, assim, nem todos os casos são indicadores de justiça restaurativa. Isso
para tranquilizar as pessoas que são contra, porque dizem que vai gerar uma cultura da impunidade. Não é isso. Aumenta a pena. Por exemplo, a Lei 13.964, conhecida como pacote de crime, ela recrudesceu a pena de vários tipos penais, aumentou a pena, o tempo máximo de cumprimento de 30 para 40 anos, o roubo com arma de fogo se tornou crime hediondo. Aí eu te pergunto, Ana, algum criminoso vai deixar de praticar um assalto à mão armada porque ele vai lembrar que esse crime agora é hediondo, que se a arma for de uso restrito ou proibido, vai duplicar a pena? Isso não passa de forma nenhuma na cabeça daquele agente que vai cometer o crime. Então, todas essas medidas, né, que estão sendo tomadas anticrime, na verdade, não se tem nenhum indicador de que a criminalidade tem diminuído com essas medidas. Então, é preciso realmente rever, né, todo esse sistema, até porque o nosso sistema prisional está superlotado, o próprio STF já reconheceu um estado de coisas inconstitucional. Essa pandemia da Covid, então, está trazendo mais problemas para dentro do nosso sistema carcerário. Virou quase morte, né, para alguns, para aqueles com agilidade ou com idade avançada. Situação. Essa semana eu me deparei com um caso de um rapaz que foi absolvido em 2011 e só agora ele foi colocado em liberdade porque ele estava invisível lá no sistema. Ninguém detectou de que ele tinha sido absolvido. Então, são 9 anos na vida de uma pessoa. Nossa. É muito chocante, Ana. E aí as pessoas dizem, mas ele vai entrar com ação indenizatória. Mas, gente, são 9 anos da vida de uma pessoa que não vai retornar. E não é que ele estava aguardando, ele já tinha sido absolvido, já tinha até o alvará de soltura, e ninguém detectou que aquele jovem já não era mais para estar no sistema. Nossa. Então, quando a gente fala em mediação penal e justiça restaurativa, a gente fala também num conjunto de fatores, porque quando a gente estuda criminologia, não adianta, a gente tem que estudar os fatores sociais da criminalidade. A gente fala de um país em que as desigualdades sociais são enormes, onde nem todos têm as mesmas oportunidades de educação básica. Então, quando a gente fala nisso, a gente está falando em crimes de menor repercussão, por exemplo, furtos, estelionatos, receptações, crimes sem violência ou grave ameaça, em que pode sim haver composição, haver de alguma forma a reparação do dano. Se aquela pessoa não puder reparar patrimonialmente, pode ser feito algum trabalho para que ela sinta, né? Eu tive casos, né, de crime de dano, né, em que o adolescente foi lá e foi pintar o portão de que ele tinha danificado. Então, assim, tem várias alternativas que podem ser feitas. Uhum. E que é muito mais eficaz do que, às vezes, impor uma pena em que a pessoa não visualizou realmente o sofrimento que ela causou àquela família, àquela vítima. É claro que se a vítima for um psicopata, o psicopata não vai se sensibilizar, seja qual for o dano. Mas é claro, né, Aline, também os psicopatas são uma minoria. A maioria não é psicopata, eles são um percentual. Né? E tem países como a Nova Zelândia, o Canadá, os Estados Unidos, que até para crimes graves eles aplicam a justiça restaurativa. Mas aqui no Brasil, realmente, a nossa tendência é, como você falou, para crimes de pequena repercussão social. Né? Agora, uma coisa que eu acho muito interessante, Aline, é o seguinte, a gente olhando o sistema jurídico e a gente olhando a tendência geral do direito, olhando por cima, vendo a floresta em vez de ver a árvore, a gente vê que todas as áreas do direito elas estão caminhando para a consensualidade. A mediação na área civil, o acordo de leniência na área administrativa, a própria delação premiada é um acordo, tem uma consensualidade. E a justiça restaurativa ela é parte desse movimento que vem em quase todas as áreas.
é na área ambiental, é na área administrativa, é na área civil. Então, me parece, Aline, que do ponto de vista macro, nós estamos caminhando por um sistema de maior consensualidade generalizado. Essa é uma tendência. E eu acho até que ela retrata uma evolução civilizatória, você não acha? Nós tivemos a primeira resolução 125 em 2010, depois a Lei 11.340, que fala sobre métodos alternativos de solução de conflitos, mas ainda não trata sobre a justiça restaurativa, e nós temos a resolução 225 de 2016. Esta sim que trata sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa. Então, o que a gente percebia? O movimento estava muito lento, no sentido da implantação de uma política efetiva de justiça restaurativa no âmbito dos tribunais. Mas com essa pandemia, se ressaltou a necessidade de se buscar soluções alternativas que não sejam só soluções ao processo tradicional. Então, eu tenho dito bastante isso para os meus alunos, que nessa era de pandemia, a mediação, a arbitragem, a conciliação, e eu tenho visto que você fez várias lives sobre isso, têm sido alternativas para que a advocacia não fique parada nesse tempo de pandemia. Então, muita gente fica, como eu vou justificar para o meu cliente, a justiça está parada, eu vou ficar sem receber meus honorários. O tempo é realmente de buscar soluções, de buscar alternativas. Eu estou fazendo sessões de mediação virtuais, estou tentando superar realmente todas as dificuldades tecnológicas que a gente ainda tem, principalmente em relação às pessoas que vão fazer parte da mediação, que às vezes elas não têm toda a condição de se submeter, né, assim, de entender direito esses aplicativos, mas a gente tem conseguido com êxito, e eu acho que é a hora de se reinventar. E por que não reinventar a justiça criminal também? Até porque ali quem paga o preso na cadeia, além dele estar lá, enfim, péssimas condições aqui no Brasil, mas quem paga somos nós, né? Os contribuintes. É a União que paga, é o Estado que paga, é o município que... Enfim, são recursos públicos utilizados. Então, o sujeito preso, ele está causando um ônus para a sociedade também, né? Então, a redução da pena mediante uma restauração da situação da vítima também desonera o Estado, porque é caro manter alguém preso, né? Às vezes o sujeito roubou o crime mínimo, o sujeito roubou um negócio no supermercado, vai custar mais caro para o poder público o sujeito ficar na cadeia do que o que ele roubou. O que ele roubou é menor. É lógico que tem um interesse social na punição do crime. Mas a justiça restaurativa ela entra aí com uma contribuição muito importante. Agora, Aline, me fala, tem um tema que é muito polêmico, que é a justiça restaurativa nos crimes de violência contra a mulher. Tem várias entidades que já se manifestaram publicamente absolutamente contra a justiça restaurativa, tratando-se de assunto relacionado a crime tipificado na Lei Maria da Penha, na parte de violência da mulher. Qual a sua opinião sobre essa questão tão polêmica? Essa questão é bastante polêmica, realmente. Existem algumas orientações aqui no nosso Tribunal do Piauí, né, de que, se for processo envolvendo violência doméstica e familiar, já colocar, né, como preliminar de que não haverá sessão de mediação, haja vista a vítima ser vítima de violência doméstica e familiar. Vamos entender primeiro os que defendem que não pode ter. A balança está nitidamente desequilibrada, né? Aquela mulher que foi vítima de violência, ela se encontra numa situação de vulnerabilidade que impede que ela, naquela situação, possa conciliar, possa participar daquela mediação em igualdade de forças. Ela pode se sentir intimidada, ela pode se sentir vulnerabilizada, estando diante do agressor. Esse é o primeiro ponto. Agora, existem outras questões também.
eu sou de uma corrente, digamos assim, intermediária. Eu nem defendo a vedação total e nem a flexibilização total. Vou justificar. Por quê? Quando a gente estabelece um parâmetro, se for o caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, não pode ter mediação, isso aí é uma vedação total e absoluta. E muitas vezes, na prática, isso acaba inviabilizando situações reais de que, por alguma forma, aquele ex-casal conseguiu já ajustar alguns aspectos em relação à guarda, em relação à visitação dos filhos, e estão aguardando a audiência, que às vezes o processo na justiça demora bem mais, e eles voluntariamente querem comparecer e a justiça diz não. O processo original tem violência. Eu já passei por isso que eu estou relatando. O processo original tem violência doméstica, então não poderá haver essa sessão de mediação. Então, qual é minha posição? Se já rompeu o ciclo de violência, por exemplo, né, a mulher, o agressor já saiu da casa, a mulher está com os filhos, está em segurança, está assistida por um advogado, e é um problema pontual que vai auxiliar, na verdade, que ela toque a vida para frente, porque às vezes é um problema de pensão, às vezes é a própria homologação do divórcio, e a falta daquela sessão pode perdurar ainda mais aquela situação de angústia, ela não quer mais estar vinculada àquele homem, ela não quer mais estar casada, ela quer virar a página. Então, se ela tiver assistida, se ela se sentir confortável, eu acredito sim que possa ter, mas nessas condições que eu estou te colocando, né? Com acompanhamento, com a participação de um advogado ou advogada, né? E desde que ela não esteja nessa posição de vulnerabilidade. Eu acho perfeita a sua posição, porque é uma posição equilibrada, né? A gente não pode não pode acabou, mas pode ser útil, né? E ouvindo ser vítima, pode ser útil em algumas situações, não em todas, mas em algumas situações pode ser útil, né? Pode-se até acordar a saída do sujeito de casa, do agressor, na justiça restaurativa, coisa que seria difícil através de decisão judicial, num processo longo, né? Então, eu acho que você está certíssima. A gente não pode ter... Os extremos normalmente são... E eu vivi uma situação dessa, Ana, para dar um exemplo prático, na pandemia. É importante que as pessoas saibam que essas mediações, elas nem sempre elas vão pôr termo a todo o processo. Às vezes é um aspecto que vai ser discutido, por exemplo, visitação dos filhos na pandemia, questões envolvendo a saúde, grupo de risco. Nós tivemos que mediar para que a visitação fosse feita por videoconferência, para preservar as crianças, preservar os pais. Então, era um processo originário de violência, mas que nesse aspecto pontual, aquele pai, mesmo tendo sido um agressor, ele tem ainda o direito, né, de ver os filhos. Então, a gente mediou o aspecto da visitação na pandemia. Então, é como você colocou, pode ser um aspecto só do processo, pode ser uma questão, mas que vai trazer mais tranquilidade e vai preservar o direito das partes para a solução futura daquela questão. Como acontece na mediação civil. Quando a gente fala em mediar um conflito, não é necessariamente na área civil para resolver 100% do problema. Muitas vezes é para resolver parcialmente, só levar a juízo aquilo realmente que não tem solução restaurativa, a composição pode ser parcial, né? Acho que o mais importante da justiça restaurativa é, em vez de privilegiar a pena e a punição do Estado, é prestigiar a vítima. Porque o mais importante, né, Aline, da prática de um ilícito grave, porque o legislador a ele atribuiu, né, consequências
consequências criminais pela sua gravidade, o mais importante é a vítima. Quer dizer, tudo que se puder, né, minimizar no impacto da vítima, a gente está contribuindo socialmente de uma maneira relevante. Se a gente conseguir que o ofensor tenha noção da gravidade daquilo que ele fez, também é outro plus. Mas se a gente não tiver esse plus, só ter a vítima se sentindo menos ofendida ou minimizando o sentimento de injustiça que a vítima de um crime tem, a gente já conseguiu muito, né, Aline? E é importante, Ana, a gente pontuar, porque muita gente diz, isso aí dá certo no exterior, né? Surgiu no Canadá, não é feito para a justiça brasileira. Muitas pessoas argumentam nesse sentido. É importante a gente pontuar que a justiça restaurativa, ela pode ser aplicada em vários aspectos e que nem sempre ela vai implicar em uma total abolição da pena daquele agente infrator. Então, quando você coloca, por exemplo, Noruega, Suíça, utilizam o processo restaurativo, mas se o crime for muito grave, o agente vai sim cumprir a pena, aquela pena pode ser atenuada, mas nada impede que seja feito também um trabalho restaurativo que vai auxiliar ele a entender o ilícito que ele praticou e a ter mais empatia, se colocar no lugar da pessoa que ele ofendeu. Então, é muito importante. Eu tenho dito, né, que a gente está vivendo uma revolução jurídica, né, com muita velocidade. Na verdade, essa revolução já vinha há algum tempo, mas agora as coisas estão se colocando com muita velocidade e a gente precisa realmente abrir a cabeça para novas soluções, novas alternativas, e eu penso sim que a justiça restaurativa, e tem outro modelo também que não está na resolução, mas que a gente defende, que é a mediação vítima-ofensor, que é a mediação só com duas pessoas, porque a resolução prevê só o ciclo restaurativo. Mas existe também a possibilidade de um profissional habilitado fazer essa mediação. E aí, a propósito, eu quero pontuar aqui algo muito importante, porque nesses 16 anos de advocacia tem sido algo que eu fui buscar, mas que ainda existe muito preconceito em relação a isso. Os profissionais do direito, os profissionais jurídicos, buscarem capacitações em outros ramos, principalmente quem atua na área criminal, tem que ter esse olhar interdisciplinar. Então, não adianta mais a gente achar que só estudando direito, que só com as súmulas, a jurisprudência, a lei, tudo em dia, a gente vai ter soluções prontas, porque quando se fala em justiça restaurativa, se fala em profissionais de serviço social, psicólogos, pedagogos. Então, são pessoas com outras expertises que vão auxiliar a justiça na construção desse processo. Então, já pensou? Uma vítima de crime sexual. Sempre me incomodou muito nas audiências de crime sexual a gente não ter realmente os profissionais de direito, a gente não ter uma formação, uma expertise para tratar com aquela vítima. Então, a gente precisa realmente do apoio desses outros profissionais e isso também é tratado no âmbito da justiça restaurativa. Dúvida. E eu diria que, olha, gente, a Aline está dando uma super dica para os advogados jovens. Não, e eu digo que essa dica não é só em direito criminal, não, gente. Essa dica também serve para qualquer área do direito, inclusive a civil também. Nós, profissionais do direito, para sermos completos, a gente não basta só estudar direito. A gente tem que conhecer outras áreas e a gente tem que ter essa sensibilidade. E a gente precisa lembrar que agora, com essa onda da consensualidade na área penal, na área civil, na área administrativa,
nós temos que aprender a atuar com competência em práticas ligadas à conciliação e à mediação, seja penal, seja civil. Nós precisamos desenvolver isso, a advocacia jovem precisa desenvolver isso, porque não terá lugar, você não acha, Aline, não terá lugar no mercado no futuro para o profissional que não tiver habilidade para lidar também com esses meios de conciliação, seja a área que for. Vocês estão vendo que na área penal, eu sempre falo isso na área civil, a Aline está aqui ensinando para a gente, com cada razão, que até na área penal. Você sabe, Aline, que quando eu me formei na faculdade, infelizmente, décadas e décadas atrás, muitos anos atrás, mas quando eu me formei... Tá super bem, amiga! Experiência a seu favor. Mas, sabe, quando eu me formei, a ideia era assim, o bom advogado é o brigão. É aquele que briga e ganha. Isso foi alterado. Hoje, não é essa a mentalidade do mercado que a gente vive no Brasil inteiro. A mentalidade é a seguinte, o bom advogado é aquele que resolve o problema do cliente. E aí, os métodos alternativos, os métodos adequados que se aplicam, inclusive, para a área penal. Né, Deixa eu dar só um alô aqui, porque quando a gente fala de jovem advocacia, área penal e conselhos para jovem advocacia, a gente fala em Cristiane Damasceno, que está aqui na nossa live, a vice-presidente do DF, que tem um projeto maravilhoso. Maravilhosa, uma vice maravilhosa, também na área penal. Sensacional a Cris. Cris, que honra você estar aqui com a gente. Ainda bem que a Aline falou que eu sou míope e não tinha visto. Mas deixa eu contar uma história, porque quando eu estou dando aula, eu sempre conto histórias. Eu acho que é inspirado meio que na Bíblia, né? Porque Jesus contava umas metáforas, né, para o pessoal entender. E olha o que aconteceu comigo. Por 2000 anos, né? E exato. Eu resolvi que eu queria trabalhar com essa área de mediação quando não se falava ainda muito sobre isso. Viajei para São Paulo para fazer um curso e no primeiro dia de curso, primeira coisa, a professora entregou um palito e um balão para todos os alunos do curso. Nós éramos 80 alunos. E aí ela disse, vocês têm 5 minutos para ficar com o seu balão cheio. Eu vou marcar a partir de agora. Gente, vocês não têm noção. O cronômetro começou e eu saía louca, estourando o balão de todo mundo. Eu quero ganhar, sou eu, não vou perder. Quando caiu a ficha, que eu respirei, a brincadeira era exatamente passar os 5 minutos segurando o palito e segurando o balão. Porque em nenhum momento ela disse que você tinha que estourar o dos outros. Você tinha que, em 5 minutos, ficar com o seu balão cheio. E, gente, aquilo ali mudou toda a minha perspectiva ao longo do final de semana do curso. Porque essa é a nossa perspectiva. Então, às vezes, quando a gente entra num processo, a gente entra pensando exatamente no litígio. E eu lembro que teve um episódio muito interessante, porque depois... E as pessoas... Professora, como é que você tá? Aquela cortesia, né? Me abraçando e tudo, saudade da senhora. E as partes já ficaram olhando assim, ó, não vai dar certo isso aí. Eles são muito amigos. Então, já se entra naquela perspectiva de que tem que haver o litígio, de que ninguém pode mostrar um dente, que você tem que ficar, você não pode realmente tornar aquele ambiente mais leve. E aí é um aprendizado, eu sempre digo, eu sou uma competidora em tratamento, né? Então, assim, porque eu realmente tenho isso comigo, eu tento canalizar para o lado positivo, né? De tentar levar essa energia da competição
para canalizar para o lado positivo, mas que eu estou em tratamento. De vez em quando acontece o que aconteceu nesse curso, né? Mas o que é que eu quero dizer com isso para os jovens advogados? Se conheçam, conheçam suas aptidões, suas qualidades, enalteçam o que vocês têm de bom, tentem suavizar características que vocês acham que não sejam tão interessantes para o exercício da advocacia. Todos são capazes, todos têm condição de construir uma autoridade. Não é necessário esperar tanto tempo, porque tem gente que acha, eu só vou ficar famoso na advocacia quando eu tiver 20 anos de advocacia, 30 anos de advocacia. Tudo está acontecendo muito rápido. Então, você pode sim construir sua autoridade agora. Escolha um nicho de atuação. Nós estamos na era da hiperexpertise, né, como solução de problemas. Nós estamos dando aqui uma alternativa, que é a mediação, seja ela civil, seja ela penal. Busque uma forma de conhecer mais sobre isso, que com certeza isso vai agregar valor, né, à sua experiência, ao seu currículo. Ele é especialista em mediação. Sem dúvida. E eu vejo muito, Aline, pelo lado dos clientes, essa mudança de expectativa com relação ao advogado, né? Eu vejo os clientes valorizando agora muito mais o advogado que vê várias alternativas, e não só aquele que só pensa em ganhar e litigar, né? A gente tem que abrir esse leque, porque os clientes hoje têm também essa expectativa, né? Sejam empresas, sejam pessoas físicas. A expectativa do cliente é que o advogado tenha um leque de opções, que ele não fique com uma só, querendo sempre ganhar. Às vezes, ganhar um processo se atinge um resultado pior do que se você tivesse feito um acordo, pior para o cliente, do que você tivesse feito um acordo em que ficaria mais equilibrado financeiramente ou do ponto de vista prático para ele. Isso a gente precisa realmente ter em mente na advocacia. Agora, eu acho essa parte que você, esse tema que você expôs hoje para a gente, justiça restaurativa, uma proposta muito mais profunda, né? Além de ser uma porta enorme para a advocacia criminal, né? Tem uma profundidade social muito grande, né? É uma perspectiva muito mais construtiva do que a cultura da punição. É isso que a justiça restaurativa traz, né? Uma construção de uma sociedade melhor. É claro que alguns casos não vão ser nem aplicáveis à justiça restaurativa, mas a grande maioria, acredito eu, dos crimes sejam crimes de pequeno poder ofensivo, né? Se a gente centraliza... Não há uma limitação, Ana, como há, por exemplo, na lei dos juizados, como há no próprio ANPP, de que seja um crime sem violência. Pode ser um roubo. Por exemplo, eu peguei um caso que a pessoa foi lá e arrancou o colar, até lesionou um pouco o pescoço da vítima. Tá entendendo? Crime de roubo, um roubo simples, né? É 4 a 10 anos. Né? Então, é uma ação pública penal incondicionada. Então, o Ministério Público age sem precisar de nenhuma condição de procedibilidade em relação à vítima, sem representação, sem nada. Então, o que a Justiça Restaurativa propõe é isso. Olha, ele cometeu um ilícito, esse ilícito o Estado reputa gravíssimo, mas eu estou aqui e eu quero participar desse processo. Né? Então, eu quero ser um sujeito ativo nesse processo. É isso que se propõe e ainda é muito incipiente. A gente precisa dizer isso. Eu sempre tenho repetido em minhas palestras que a justiça restaurativa, os locais em que ela conseguiu se instalar, foi pelo perfil de algumas pessoas. Então, não foi por ser uma política defendida em âmbito nacional, foi porque tinha um juiz, tinha, de repente,
uma promotora, uma pessoa que tivesse um perfil e começou a desenvolver aquilo ali. Aqui no Piauí, a gente chegou a ter um projeto, mudou a gestão, não tem mais o projeto, estamos caminhando para restaurar o projeto. Então, é muito importante, e nesse aspecto, a OAB tem um papel protagônico nisso aí, porque nós estamos com várias comissões de direito sistêmico, que é algo muito novo, justiça restaurativa. Aqui na OAB Piauí, nós temos uma comissão de direito sistêmico e justiça restaurativa. O que é que eu digo? O novo sempre vem, como dizia Belchior. Então, abra a cabeça para essas novas possibilidades. Eu lembro que quando a gente levou isso para o conselho, muitas pessoas achavam que tinha que ser um grupo dentro da comissão de mediação. Então, é importante as pessoas entenderem que cada uma dessas técnicas, dessas facilitações, elas têm a sua autonomia, têm seu protagonismo, têm sua independência, e que a gente tem que fomentar todos os tipos de meios de autocomposição, de solução, porque o judiciário está realmente abarrotado, e se a gente não pensar fora da caixa, como eu gosto de dizer, a situação tende só a se agravar. E as OABs estaduais, as seccionais da OAB, podem auxiliar na reflexão e no desenvolvimento desse importante instituto, criando comissões de justiça restaurativa, com palestras, com iniciativas. É um papel que a OAB poderia liderar, deveria liderar, né? Criando debate sobre isso, levando propostas legislativas à OAB federal, porque isso é um projeto realmente de construção de uma sociedade melhor, não tenho a menor dúvida disso. E é importante, Ana, a gente pontuar, porque muitos advogados ainda têm o receio, se eu for trabalhar com isso, meus honorários vão diminuir, como eu vou cobrar para o cliente que eu vou fazer uma sessão de conciliação no meu próprio escritório, que eu não vou levar aquela questão para o âmbito judicial? Olha, o nosso estatuto é claro, se você fizer um termo de acordo extrajudicial, se você fizer uma mediação, você não pode cobrar inferior a acreditar e iniciar o processo, começar a fazer, estudar sobre, porque isso tudo são crenças limitantes, de que eu não posso fazer, de que eu não vou ganhar o suficiente com isso. O importante é dar esse pontapé inicial. A OAB tem uma comissão nacional, as seccionais estão criando, já tem 75, se eu não me engano, entre mediação, direito sistêmico e justiça restaurativa, criadas nos âmbitos das OABs seccionais. Então, a gente está agindo, a roda está girando, o novo está chegando, e eu sempre gosto de dizer, né, quando você estuda e se prepara, né, eu comecei a estudar isso aí há 15 anos atrás, e agora todas as lives dizem, o futuro da advocacia é a mediação. Aí eu digo, opa! Então, eu já estou, eu me preparei para o futuro há muito tempo. Então, é sempre bom quando você abraça o novo e você busca essa capacitação, e tem espaço para todos, com certeza. E eu até acrescentaria, gente, inclusive na área penal, que você só vai criar mais uma cláusula no seu contrato de honorários, né? Acordo parcial ou total. E aí você vai receber, conseguindo fechar um acordo, você vai receber honorários antes do trânsito em julgado, que demora tantos anos. Então, é simplesmente uma cláusula de acordo a mais no seu contrato. Então, a gente não perde nada com isso. A gente ganha uma cláusula a mais e uma possibilidade de receber mais rápido. Então, é um estigma que tem sobre a mediação civil ou criminal de que daria prejuízo para a advogada. Ao contrário, ela abre mais um momento de cobrança, e um momento que pode ser mais próximo do que o resultado final, né, Aline? Com certeza. Aline, minha querida, passou muito rápido. Vai derrubar a gente. Nem sei como ele não derrubou ainda, que a gente já passou do horário. Mas, minha querida, queria dizer aqui
eu sou sua fã. Você faz um trabalho extraordinário e a sua palestra foi de imensa importância, porque a gente está aqui abrindo, mostrando um campo super importante na área do direito penal para a jovem advocacia ou para aqueles que querem atuar, mudar de área e atuar na área penal. Eu acho que assim foi super importante. Você é uma grande profissional e o mais importante, a gente mostrou para a advocacia e para as mulheres, as grandes mulheres que a gente tem, nossas maravilhosas vice-presidentes. A Aline é uma vice-presidente sensacional. Aline, eu não tenho nem como te agradecer a gentileza de você estar aqui hoje com a gente. Eu quero finalizar fazendo um convite. Nós vamos lançar agora, no nosso mês de agosto, no mês da advocacia, um grande programa nacional de mentoria para mulheres advogadas. Então, se você está se sentindo, digamos assim, perdida, se você quer dar uma nova roupagem para sua advocacia e não sabe como, você vai segurar na nossa mão, porque sob a liderança da nossa vice lá do DF, a Cristiane Damasceno, nós estamos lançando esse projeto em âmbito nacional, pela ESA Nacional. Então, nós vamos ter teoria e prática, advocacy, né, para mulheres, e nós vamos ter também depois a etapa de residência e mentoria jurídica. E esse é só o primeiro passo, vem muito mais por aí. Esse projeto das mulheres, ele vai passar por vários, digamos assim, setores. Empreendedorismo jurídico, gestão de tempo, que é algo que as mulheres têm passado muita dificuldade nessa pandemia, como se posicionar no mercado, como criar sua autoridade. Então, vem muita novidade boa por aí e eu já estou chamando nossa referência, Ana Tereza Basílio, para ser uma das mentoras desse projeto, porque nós só temos a aprender com a profissional que é referência no mercado, referência nacional de competência. Muito obrigada pelo convite, querida. Obrigada a você pelo carinho.